Olá, sejam bem-vindos a mais uma reportagem. O assédio sexual nas escolas públicas em Nampula tem se tornado uma preocupação crescente, especialmente no final do ano letivo. As alunas denunciam pressões indevidas por parte de alguns professores, e enquanto isso, as autoridades e organizações buscam medidas para combater esta prática. Acompanhe o desenvolvimento desta notícia já a seguir. O assédio sexual é um fenômeno antigo, mas mantido em silêncio, sendo considerado tabu, assunto intocável e que não se podia revelar. Em meio ao silêncio, cúmplice das direções escolares, alunas de Nampula são vítimas de assédio sexual sem a devida punição dos agressores. Acompanhamos várias histórias de alunas que sofreram assédio sexual de seus professores, tendo sido forçadas a sofrer em silêncio com medo de julgamento social. Clara e Noêmia, ambas de nomes fictícios, são exemplos destes casos. A minha forma de ser, através do meu corpo, como eles dizem, sempre ficam a me julgar, que menina, tens corpo atraente, tens corpo que pareces que vendes Nipuse nos bairros. Todo lado que você passa deixa só homens a te reparar. Clara é uma aluna da 10ª classe, com apenas 15 anos de idade, conta a sua história. Lá na escola também sofri o assédio, através dos professores que passavam nas minhas turmas. Outros professores reagiam de outras formas. E outros professores mostravam mesmo que queriam algo comigo. Clara conta ainda que sofre assédio com os professores que passam na turma dela. Aqueles professores chegavam ali e me chamavam de nome. Porque você é bonita, porque você tem corpo bonito. E outras meninas, quando um professor fala isso delas, elas acham que é normal, mas para mim não foi normal. Da forma que, aquelas formas de me tocar. Porque você é bonita. Tocando nas partes que ele não devia, que ele tinha que sentir que essa aqui é uma filha para mim. Mas eles sempre diziam, vocês não podem aceitar namorar com professores. Vocês não podem não sei fazer o que com professores. Na concentração. Mas eles ainda corriam atrás de meninas. Incluindo eu, nesse caso. Clara relata situações desconfortáveis que tem vivido dentro da escola. Através daqueles professores ali, eu ficava muito mal, ficava magoada, ficava todo o tempo a chorar, através da forma das pessoas da forma dos professores que me tratavam. Então eu decidi, querer desabafar. Eu tinha sempre uma mãe que me acolhava lá, que me acolheu lá na escola. Para além da escola, Clara conta que também sofreu na casa dela com alguns trabalhadores. Tem um ano que estavam a construir tanque na minha casa. Eu era criança, não sabia o que fazia. Um certo dia me mandaram para deixar comida para eles, servir comida para eles. Eu servi, mas aquele que construía tanque ali, acho que me perseguia. Aquele me entrava até nas calcinhas, eu não tinha como contar para meus pais porque eu tinha medo. E para eu evitar esse tipo de coisa, minha vida era chorar, guardar coisas na minha cabeça, sentir medo e mais medo que não resolvia nada. Os vários episódios de assédios sofridos, Clara afirma que não consegue superar os traumas. Mas um certo dia também aconteceu mais tentativas de violências sexuais. As violências que eu não consigo nem superar até agora. Mas fazer o quê? Não posso fazer nada.
Agradeço por isso. Que Deus tem me dado ajuda, forças para viver, continuar a viver. Porque aquilo que eu passei naquele dia não consigo esquecer mesmo. Graças a Deus não aconteceu nada comigo. Mas foi dolorosa mesmo. Por sua vez, Noêmia João, adolescente de 15 anos de idade, compartilha a sua história. Eu frequentava a 10ª classe, como todo mundo sabe, essa classe é uma classe de exame. E o professor ia me assediando pouco aos poucos. Ele fingia sendo meu amigo, me pedindo coisas como comida e outros bens. Mas eu achava que aquilo era um ato de professor pedindo ao seu aluno. Mas ao longo do tempo eu vi que aquilo não era só pedir comida, mas sim era um assédio. Porque tem vezes que ele me dava indiretas e minhas amigas falavam que aquelas indiretas era para eu perceber como, se você quer passar de classe, tem que me dar aquilo que você sabe. Só que eu não entendia as indiretas que ele mandava para mim, porque eu sou uma adolescente e não entendia, e ele é uma pessoa grande. Noêmia explica como o professor tem lhe assediado. Um dia, foi na prova dele, ele mandava deixar pastas à frente e fazer a prova sem pasta, sem nada, só caderno e folha. Eu comecei a fazer a prova. Quando eu terminei de fazer a prova, eu ajoelhei para pegar a minha pasta e ele esbarrou nas minhas mamas. Ele pegando nas minhas mamas. Depois ele pediu desculpa e disse que não fez por querer. E eu achei aquilo um pouco suspeito, mas deixei passar e fui para casa. Chegando em casa, eu me senti um pouco estranha e contei para minha melhor amiga. E ela disse como que eu tinha que ficar calma e tinha que contar aquilo para minha mãe. Foi onde eu tive um pouco de medo de eu ser julgada pelos meus colegas, que eu calei e continuei indo para a escola. Noêmia diz que tentou procurar explicações com o professor e o professor pediu-lhe contacto e, por sinal, era colega da mãe. Um dia, eu chegando à escola, ele me disse de novo aquilo. Logo eu perguntei: seu professor, o que significa isso de se queres admitir, tem que dar aquilo que eu sei. Ele disse para eu dar meu número a ele, que ele depois me ligaria e me falaria o que eu preciso fazer para que eu pudesse passar de classe. O que ele não sabia é que ele era conhecido da minha mãe e amigo da minha mãe. Depois daquilo, eu recusei a dar o número ao professor e o professor zangou comigo. Desde aquele dia, quando eu chegasse na escola, ele não falava comigo bem. Então, depois, eu fui à casa de banho com minha amiga. E a minha amiga ficou com o telefone fora. E o professor também estava ao lado, na casa de banho ao lado. E ele saiu e me disse: você vai ver, eu como professor e você como aluna. Não sei o que estás a confiar, mas eu tenho a máxima certeza que você, sem minha ajuda, você não passará de classe, porque isso é 10ª classe. Logo, eu fiquei assustada e comecei a chorar muito. Noêmia diz que nunca teve coragem de contar à mãe o que estava acontecendo e tentou coragem quando contou com os amigos do cantinho da escola. Noêmia explica como a mãe resolveu a situação. Minha mãe ligou para ele e perguntou: colega, se fosse ser tua filha e eu ser um professor a fazer isso com ela, como você se sentiria? E o professor não respondeu nada, o professor só calou e ficou quieto. Aquele problema quase chegou à direção escolar, mas minha mãe, como é uma pessoa paciente, resolveu pessoalmente com ele e com a ajuda de alguns conhecidos dela. Resolvendo aquela situação, o professor num dia, no tempo que estava a realizar pautas para colarem para ver quem admitiu para o exame, o professor me chama e me pede desculpa e diz o meu nome. Diz que se fiz algo que te incomodou,
peço minhas sinceras desculpas. Segundo o coordenador regional da Associação Nacional dos Professores, Arnauti Angelo Nahiripo, o assédio é um fenômeno constante na época dos exames. Este fenômeno é vivenciado anualmente, quando chega o final do ano, não é? Que é mais ou menos nas vésperas de preparação para os exames. E este fenômeno, eu vejo que, para além de culparmos os professores que são culpados número 1, eu olharia também que a educação, assim, o Ministério da Educação também é culpado por este lado, por não reunir condições eficientes para o engajamento do processo de ensino-aprendizagem. Lamenta pelo fato de alguns professores estarem envolvidos no ato de assédio das suas alunas. Nós, a NABRO, repudiamos esse tipo de atitude para professores que têm esse comportamento. E outra coisa triste, nós notamos muitos colegas dessa natureza fazem aquilo sabendo que não estão bem de saúde e fazem aquilo, se calhar, para manchar o seu bom nome. E alguns desses são pessoas que têm família, então não é uma boa atitude. E nós, como a NABRO, quando constatamos situação dessa natureza, nós iremos tomar nota, iremos dar seguimento. Afirma ainda que as escolas têm sido imparciais na resolução de casos de assédio e abuso sexual como forma de preservar os seus funcionários e a imagem institucional. A escola tem tido essa questão de preservar o funcionário. Para quê? Porque um colega fez aquilo, então eles tentam procurar conversar com os pais encarregados de educação, junto do colega, para ver se podem chegar num bom termo. Mas o que temos notado é que os colegas, ou esses colegas que praticam esse tipo de ação, muitas das vezes têm rejeitado o compromisso de assumir aquele erro que eles cometeram. Então, por conta disso, os pais encarregados que eles têm feito, têm levado aquele assunto até a nós ou para outras entidades. Então, quando chega a esse ponto aí, o engraçado é que já a direção tem dito que nós já tentamos conversar e o colega não quis resolver esse assunto, então nós nos distanciamos. Logo no final, é quando já a direção se distancia. Depois que ver que este assunto aqui já está a saltar nos nossos holofotes. Prossegue dizendo que... Então, eu pedia que a direção, logo a priori, depois de constatar essa situação dessa natureza, devia resolver o mais rápido possível e não alimentar, não é? Não alimentar essa situação para levar muito tempo, porque quem fica prejudicado mesmo é a aluna, porque muitas das vezes aquela aluna é amedrontada e ela perde a cabeça de querer se concentrar. Algum momento, aqueles colegas que praticam essa ação obrigam aquela aluna a reter muita liberdade, não é? Porque ameaçam, se você me fizer isto, vou fazer isto contigo, se me faça isso, eu vou te fazer aquilo, vou fazer isso com sua família. Então aquilo já perturba a sanidade da criança. Alunas são obrigadas a sofrer caladas terríveis consequências psicológicas do assédio. Armando Cumbi afirma que as instituições de ensino devem criar espaços seguros para que as vítimas de assédios possam denunciar sem represálias. A obrigação das instituições é essa, instituições escolares de educação, é canalizar meios, divulgar os meios pelos quais as meninas devem fazer as denúncias. É abrir um espaço para receber esse tipo de casos. Está lá plasmado que, pronto, qualquer denúncia, mas é preciso garantir aquilo que é a segurança das próprias alunas, para se sentirem seguras em fazer esse tipo de denúncia. Muitas não denunciam justamente por causa desse medo, que podem vir a sofrer represálias por parte dos professores, podem ser também ameaçadas por parte dos professores e muitas outras consequências. Afirma ainda que não se pode normalizar o assédio sexual nas instituições de ensino. Não podemos normalizar. Qualquer um, independentemente de ser
parente ou conhecido da vítima. No caso de um professor, por exemplo, perceber-se de um caso desses, em que o colega praticou ou está a praticar caça às raparigas, está a fazer caça às raparigas, está a assediar as raparigas, é preciso denunciar. Não é concebível uma relação entre professor e seu estudante, principalmente quando se trata de crianças. Para o psicólogo, o assédio cria transtornos severos nas vítimas. As alunas, quando ficam assediadas, começam a ficar constrangidas. O ambiente escolar passa a ser ruim. Ela não fica à vontade, porque estamos a ver um professor com uma idade muito avançada em relação à sua aluna. Então, ela encontra-se numa situação de ameaça. O ambiente escolar passa a ser um ambiente ruim para ela. É daí que vamos ter crianças que estão a desistir da escola. E os pais, quando não vão ao fundo para investigar o que é que acontece na escola, para que essa criança não tenha o prazer de ir, tem que ir para lá por obrigação. Então acabamos perdendo esse aluno. Armando destaca a consciencialização como sendo indispensável. As instituições de ensino também devem serem muito próximos, devem estar muito próximos aos seus estudantes. Devem ser muito abertos para ouvir as preocupações, estamos juntos, né, dos seus estudantes. Devem fazer também campanhas de sensibilização e consciencialização dos alunos sobre o fenômeno de assédio sexual. Porque outros nem sabem que isso trata-se de um assédio e que é crime. São crianças. Por fim, o psicólogo conclui. A partir do momento em que se flagra uma situação, se detém uma situação dessas, que envolve um professor ou uma aluna, a tomada de medidas sérias, como expulsão do próprio professor, os demais também já estarão consciencializados. Chegamos ao fim da reportagem de hoje. Continue acompanhando os nossos conteúdos nas plataformas digitais da Hoje Moçambique. Até a próxima!